A nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos novamente ao segundo vídeo do nosso canal Coisas de Deus. Tudo aquilo que Deus tem para nós, para a nossa família, para a nossa vida. E hoje nós temos aqui um entrevistado especial, o Alex. Daqui a pouquinho eu vou pedir para ele se apresentar. E o tema de hoje é: o que Deus espera de nós, irmão? O que Deus espera de nós? E antes de começar, eu vou ler aqui a palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 12, que fala: E agora, ó Israel, o que pede a ti o Senhor, teu Deus, senão que o temas andando nos seus caminhos, amando-o e servindo de todo o coração e de toda a tua alma, observando os mandamentos do Senhor e suas leis. Amém? Amém. Por favor, se apresente, irmão. Boa noite, povo amado, querido, vocês que nos acompanham, né? Que está começando esse trabalho inspirado por Deus. Acho que tudo que é de Deus, né? Deus ele vai provendo, Deus vai preparando. Ele preparou esta noite, mais uma vez, porque é um trabalho, Senhor. Porque Deus espera de nós isso. Se um dos desejos que Deus tem é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E o que Deus mais deseja do nosso coração é que nós realmente possamos tomar conta, posse dessa palavra, para a nossa vida, né, para a nossa casa, para o nosso trabalho, aonde a gente estiver. Porque a verdade, né, a verdade liberta. E o Senhor ele quer que nós sejamos livres. Livres para amar, livres para poder viver essa vida que Ele nos deu, que é uma vocação. Né? E essa talvez seja a primeira vontade do Senhor. Fazer a vontade de Deus, primeiramente, é viver essa vocação, porque nós nascemos, né, para a vida. E a vocação é a vida. E muitas das vezes nós não vivemos essa vida, né? Vivemos como mortos até, né? Quantos de nós vivemos se arrastando pelos cantos? Quantos de nós vivemos, às vezes, a tristeza, né? Essa doença que atinge, né, esse momento da sociedade, que é a depressão, que está tirando muitas das pessoas da alegria, da verdadeira alegria. Pessoas estão perdendo o sentido para a vida, perdendo o sentido realmente da esperança. Quantos estão desesperançosos? E é por isso que o Senhor, Ele a todo tempo, Ele vem criar, Ele vem como esse Pai Criador. Como Ele criou as águas, criou o mar, criou a terra, Ele vem ao nosso encontro nesta noite. E, irmão, se Deus nos criou, né? Deus criou todo o mundo, toda a existência, né? Então Deus que é o Criador. Se Ele nos criou, Ele com certeza tem algo para nós, né? Como pais, como mães, como filhos, né? Que somos, em todos os meios onde a gente vive, na nossa comunidade, no nosso trabalho, né? Também. Então Deus nos criou para que nós possamos ser a sua imagem e a sua semelhança, né? E como a gente consegue contextualizar isso no nosso dia a dia, né? Como que a gente consegue colocar em prática o grande objetivo que Deus tem para a gente, que nós sejamos a sua imagem e semelhança? Como você disse, muitas pessoas passam muitas vezes pela depressão, né? Porque às vezes estão enfrentando problemas, dificuldades, e em certas situações se veem sozinhas para vencer esses desafios, né? O que nós, como cristãos, podemos fazer, católicos, né, que somos, para poder realmente estar próximo de Deus e ter essa força vinda do céu para nos ajudar no dia a dia? Sabe, Denis, você que está nos assistindo, né, que a graça de Deus realmente toca o seu coração, mas o mais bonito é que é Deus que toma a iniciativa, né? A todo tempo Deus ele vem ao nosso encontro, porque essa é a proposta do amor, né? João ele vai dizer claro, né? Quem ama, né? Que Deus é amor. E é dele que vem tudo, é dele que vem a graça para que a gente possa viver, possa experimentar, né, as alegrias que a vida tem, que Ele criou, Ele preparou tudo perfeito. Só que o pecado veio e tirou tudo do lugar. E Deus tem essa proposta de colocar as coisas no lugar. E viver essa proposta do Evangelho, de conhecer o Senhor, é um desejo que Deus tem de que a gente se reconheça, né? Saber quem a gente é. Porque vivemos um tempo onde o ser humano ele perdeu sua identidade. O homem e a mulher, né? Nós como criação, mas não só chamados à criação.
Quando Jesus vem à Terra, ele vem com a proposta de nos tornar filhos de Deus. Né? Que bonito, a novidade do Evangelho. Jesus veio nos ensinar a chamar Deus de Pai. Como é maravilhoso saber que Deus ele tem esse olhar por nós diferente. Então, irmão, Alex, quando a gente, de certa forma, a gente está vivendo uma vida que a gente toma a decisão, muitas vezes, inconscientemente, de se distanciar de Deus, né? O que você tem, né, para dizer para esses irmãos que, às vezes, refletindo agora, talvez ainda você que nos assiste, irmão ou irmã, às vezes e essa reflexão é para todos nós também, né? Às vezes a gente nem percebe que se distanciou do amor de Deus, né? Que a gente se distanciou de Deus. E a gente começa em determinado momento passando por dificuldades e a gente às vezes fala, poxa, o que está acontecendo na minha vida? Não está dando nada certo. E a gente sabe que às vezes a gente toma as decisões, como eu disse, que nos afasta. E o que a gente pode fazer uma vez que a gente detectou isso, que a gente está distante? Como voltar? É algo simples de fazer? O que você tem a dizer para a gente sobre isso, irmão? Acho que a vida em si, né? Acho que esse tempo que a gente vive, de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, né, a gente começou a refletir muito sobre as dificuldades, sobre os problemas, né? E a palavra vai dizer muito sobre o que é ser cristão, né? Porque quando a gente fala de ser cristão, é quando a gente começa a ter essa intimidade com Deus a ponto de começar a segui-lo, mas não somente de longe. Porque a gente vive muito uma cultura religiosa. A gente não vive uma experiência profunda de Deus, de poder conhecê-lo, né? De poder saber quem Ele é. Na minha história, eu posso estar dizendo para você que eu tive sempre uma educação, sempre tive na igreja. Só que eu sempre tive de longe, porque sem uma experiência de Deus, né? Sem ter esse tete-a-tete que a gente fala, sabe? Esse olho a olho, né, com o Senhor, dificilmente a gente vai começar a ter, sabe, encontrar essa alegria nas coisas de Deus. E Jesus ele veio para nos dar um novo, né? O Evangelho significa boa nova. A boa nova, né? Exatamente. O boa nova é dessa vida. Lá em Mateus 10, o Senhor vai dizer, né? Eu vim para que todos tenham vida em abundância, né? São raros momentos, né, que a gente fala assim, agora eu estou feliz. A gente às vezes aprendeu que a felicidade, né, é uma coisa assim muito, fala do mundo, mas a felicidade é uma coisa muito passageira. E que às vezes está nas coisas, né, materiais. Às vezes a gente aprende, nós somos pessoas que nos aprendemos a ser apegados a esse mundo. Né? Às vezes a gente fala, poxa, quando eu conquistar esse sonho de ter essa casa, esse carro, ou fazer essa viagem, ou ter essa faculdade, eu vou ser feliz. Mas essa felicidade, né, baseada nas coisas terrenas, não é algo que... Porque Jesus falou para a samaritana, né, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, né? Então, ou seja, para as coisas do mundo, o que você vê, irmão? Que uma vez que a gente fala, se eu alcançar aquele objetivo, eu vou ser feliz e eu não vou ter mais tristezas, problemas. É correto a gente pensar assim? João 4, o senhor vai falar sobre a samaritana, que basicamente essa palavra ela é muito forte para nós, né? Porque ela expressa realmente esse querer de Deus. Porque quando o Senhor ele vai até a samaritana, tá tudo preparado, parece, né? Sabe aquele encontro marcado? Mas a samaritana não sabia, mas Deus sabia. Eu acho bonito saber que o Senhor ele tem esse encontro marcado conosco. Quando teve comigo, eu não sabia. Mas todo o tempo que eu vivi, né, toda a experiência que eu tive na minha vida, os meus caminhos errados que eu passei, mas tudo isso aí serviu. Eu não tento falar assim, eu não queria ter aquela vida, não. Porque tudo as dificuldades, os problemas que eu passei, as coisas erradas que eu fiz, hoje para mim são vitórias pelo nome de Jesus. Porque, como a palavra vai dizer, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Porque quanto mais a gente conhece ao Senhor, quanto mais nós nos deixamos amar pelo Senhor, a nossa vida começa a ter esse olhar diferente, esse olhar de paz e alegria. Porque, como você disse, a nossa vida é tão focada nas coisas, porque parece que está tudo pronto, né? A sociedade, ela preparou a nossa vida como se fosse um roteiro da felicidade. A gente nasce, vai estudar, está tudo prontinho, como se fosse uma cartilha ensinada.
As crianças, depois a escola, depois a família. E a gente vai somente vivendo, sabe? E fala vivendo por viver, né? Mas é tudo assim. Só que a gente sabe que o mundo ele é uma estrutura formada para tudo isso, né? Para o trabalho, para tudo, para a riqueza. E é como o jovem rico encontrou com o Senhor. Né? Lembra que ele chegou até Jesus e falou: Senhor, o que eu faço de bom? Né? Jesus falou assim: vai lá e vende tudo. E me siga. E me siga. E ele ficou triste, né? Pesou muito a questão material também. Porque a gente é assim, a gente constrói tudo uma realidade. Não no que Deus é. Deus ele quer que a gente descubra a verdade, igual o tema que vai dizer. Não é verdade? Aqui eu peguei uma palavra que o Senhor tocou muito no meu coração. Está lá na primeira carta de Timóteo, né, onde Paulo ele vai falar a Timóteo sobre o desejo de Deus, né, sobre o querer de Deus para a nossa vida. Né? Lá em, você que está com a palavra de Deus, pode pegar lá em 1 Timóteo, capítulo 1, e vai dizer assim, lá no capítulo 2, vai dizer, acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens e pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver em uma vida calma e tranquila, em toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então o desejo de Deus é esse. Que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Só que na nossa vida, a gente vai falar sobre salvação, mas salvar do quê? Né? A gente saiu muito daquilo que Jesus veio fazer. E Jesus ele veio com uma missão. Jesus é o Salvador. E ele vem para mostrar o caminho que um dia a gente perdeu através do pecado original, né, irmão? E o pecado para que ele morra o pecado na nossa vida e que a gente ressuscite com Jesus Cristo, né, para uma vida nova. Assim como ele falou para Nicodemos, né? Ele falou, é necessário que nasça de novo, né? E Nicodemos, já sendo velho, falou, Senhor, mas como eu posso voltar, né, ao seio da minha mãe, né, já sendo velho? Ele não entendeu, né? Mas Jesus falou o quê? Da gente tomar a decisão de deixar a vida que às vezes a gente está vivendo hoje, que é a vida distante de Deus, às vezes é uma vida que não edifica, né? Que muitas vezes faz ficar distante do esposo, da esposa, que às vezes cria algumas situações, né, em casa, com os filhos, e Deus vem pedir para que a gente tome essa decisão, e a gente possa viver essa vida em Jesus Cristo, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas é importante a gente tomar essa decisão, né? Porque a salvação depende de cada um de nós tomarmos essa decisão hoje. E podemos deixar para amanhã para tomar a decisão? A gente sabe quando Deus vai nos chamar de volta, dá tempo de esperar. Às vezes a gente ouve, né, alguns jovens falar, quando eu tiver mais velho eu vou buscar Deus e tal, mas e se não der tempo, né? E se acontecer de a gente partir antes, irmão? O que você tem a dizer pra gente sobre isso? Denis, essa pergunta que você fez, realmente ela faz todo sentido para o que a gente está falando, né? Porque a fé, essa esperança, né, é o que realmente Deus ele quer que nós chegamos a esse entendimento, a essa verdade. É uma verdade de fé. Deus ele não espera de nós, porque Deus ele não cobra, porque quando a gente é livre pelo pecado, nós, né, foi escolhido pelo pecado. O homem trocou Deus para o pecado, para ser como Deus. Ele trocou, ele escolheu. Então o homem ele se aprofundou no pecado. E São Tomás de Aquino, com Santo Agostinho, eles vão dizer muito sobre o pecado. Eles viveram o pecado na essência. Eles falam que o pecado é uma desordem no mundo, uma desordem na natureza, um desequilíbrio, onde o homem ele perdeu, né, a natureza perdeu, tudo entrou em discordância. Por isso que entrou a morte do mundo. Romanos vai dizer, né, que o salário do pecado é a morte. É a morte. Então tudo começou, né, a morrer. Então o sentido do homem, da vida do homem, né, o Eclesiastes vai dizer claramente que a morrer é o pó. Né? Então qual que é o sentido da vida?
tudo perdeu o sentido. Então o pecado, ele tirou tudo de nós. Ele nos tirou de Deus, nos tirou do sentido da vida. E talvez essa seja a grande oportunidade que o Senhor está querendo colocar no nosso coração essa noite, de poder voltar a esse entendimento, de saber que Deus não é somente a verdade que o nosso coração deseja. Que Deus ele tem que ocupar o lugar central da nossa vida como a verdade. Só que para que isso possa acontecer, há de nós cremos no Senhor Jesus, como diz lá no Evangelho de São João, capítulo 1, né? Que Jesus, ele veio, né? Ele era a luz. Tudo foi feito por ele e para ele. Sim, sim. Né? Só que o mundo o renegou. Mas aqueles que creram no seu nome, ele deu o poder de se tornar filhos de Deus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não reconheceram. Não reconheceram. Mas deu poder, olha só que bonito. Nós éramos criaturas, amém? Mas deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então Deus nos deu o poder por acreditar em Jesus, acreditar na boa nova. Então Jesus, ele veio nos salvar dessa desordem. Porque todos nós pecamos. Por causa de um pecou, por causa de Adão ter pecado, todos nós passamos no erro. Nós saímos da realidade divina. Nós saímos da vida eterna. A igreja vai dizer que a vida eterna é a vida em Deus. Sim. Nós saímos da vida de Deus. Nós perdemos a comunhão com o Senhor. Nós não tínhamos como falar, não tínhamos como entender. Isso nós estamos fazendo aqui. Sim. É impossível humanamente, sem a força do Espírito Santo. Exatamente. A busca dos sacramentos, né? A palavra de Deus, a companhia de Jesus, as orações, a vida na igreja, o batismo. Então Jesus, ele veio nos dar essa vida nova, que é na presença dele. Porque antes no pecado, antes que Jesus derramasse o Espírito Santo e morresse por nós, o homem era incapaz de compreender a Deus. Sim. Era incapaz de poder compreender, e tanto que os apóstolos ficavam meio que perdidos a todo tempo. Mas quando eles recebem o Espírito Santo, estavam com medo, porque eles pensavam que ia ser ficar com Jesus na cruz. Mas naquele tempo que acontece, Pedro, quando eles recebem o Espírito Santo, a primeira atitude, Pedro abre a porta do cenáculo. Ele abre as portas. O medo que tinha passa. Não, porque ele sabe que já não é mais só o mundo, porque nós estamos presos nesse mundo. Sem a fé, sem Deus, nós estamos só nesse mundo. A morte, só existe a morte. Não existe um futuro. E quando a gente acredita, quando a gente tem essa decisão, né, de acreditar e de mudar, se converter, né, tendo Jesus como nosso Salvador, a gente já tem essa visão de que a vida aqui nesse mundo, ela não é tudo. Pelo contrário, nós aqui somos peregrinos, estamos em caminho para a vida eterna, né? Então, ou seja, a partir desse momento que eles receberam, como o irmão falou, o Espírito Santo, né, Pedro abre as portas e passa, né, através do Espírito Santo a falar, né, a pregar e a levar, né, a palavra de Deus. E na sua vida, irmão, agora falando do seu testemunho, né, o que você passou, como que foi a sua vida velha e hoje, graças a Deus, você vive uma vida nova, né, eu sei disso, a gente já se conhece há um bom tempo, e você é uma pessoa muito atuante na igreja hoje, né? Fala um pouquinho aí, o que você faz hoje na igreja, qual o seu papel, e depois a gente já volta falando do seu testemunho. Então vou me apresentar agora, né? Meu nome é Alex, né? Sou casado com a Daiane, minha esposa maravilhosa, que o Senhor, né, me apresentou, porque Deus tem um plano para cada um de nós. Isso que é o mais bonito. Sim, e outra, eu não busquei Deus, né? Como diz a palavra, né? Deus, ele nos tece. Vós me teceste no ventre de nossa mãe. Quando Deus pensou em mim, eu fui criado. Então todos nós temos um plano diante de Deus, né? Mesmo se a pessoa não acredita, né? Todos nós nascemos desse amor, né? Esse amor que explodiu. Né? E o bonito que a graça de Deus que nos foi dada através do Espírito Santo é um nascimento, esse novo nascimento, como Nicodemos, né? Esse nascer de novo. E a minha história não vai sair longe disso. Porque Deus, ele colocou no meu coração um desejo muito grande de viver. Né? Eu sempre fui muito... sempre busquei viver com plenitude toda a minha vida, desde quando eu era criança. Né? E no meu berço, né, meu pai foi muito honesto, muito simples. Né? Ele era pintor de parede. Minha mãe, ela
dava aula do magistério só para primário, Uhum. né? E eles sempre foram muito honestos, muito simples, né, na maneira de viver deles, né? E eu era assim, eu cresci com essa simplicidade, essa alegria de viver, né? Porque o amor na família, né, ela gera vida. É tudo, né? Porque ali onde Deus está, Deus quis ter uma família, que bonito, né? Sim, Deus sim, quis Jesus. ter, sim, muito bonito, Deus quis ter sua mãe, quis ter seu pai, Com certeza. né? E Jesus, ele passou por tudo que nós passamos, Jesus quis passar. Ele se fez homem 100%. Sim. Ele era Deus, né? Olha aqui, ele era Deus todo poderoso, mas ele se fez homem. Se fez homem. Se fez homem para que divinizar a gente, para mostrar quem a gente Que é possível. Né? que é possível. Ele se fez, gente... ele cria, ele deixa rastros. Ele começa a mostrar que ser humano, ser eu, ser você, é maravilhoso. Porque Deus é perfeito. Deus, quando cria, ele pensou nos detalhes. Eu acho tão bonito quando você olha os órgãos, sabe? Sim. A pele, as células. Como é tudo tão perfeito. Tudo muito perfeito. E a gente começa a contemplar esse amor. E na minha vida tudo estava assim. Só que a gente sabe, o mundo ele tem essa capacidade de criar fantasias, criar uma outra realidade. Sim, verdade. E a gente vive nessa cultura, né, religiosa, só que a experiência de Deus foi a diferença. Por quê? Porque nós temos esse desejo de viver. E aquela palavra do filho pródigo é para todos nós. Todos nós passamos uma fase de querer o quê? De querer buscar, né? E a sedução que o mundo tem. A gente tem esse desejo de viver. E, irmão, ia pedir para você que nos assiste, querido irmão, querida irmã, que está vivendo uma vida assim como o filho pródigo, talvez distante, né, de Deus primeiramente, da sua família, você que por situações adversas da vida se distanciou, reflita, né, volte para Deus, volte a buscar o Senhor, volte a frequentar a Santa Missa, volte a fazer suas orações diárias, né? Se você separou da esposa, né? Se você está morando longe dos filhos, volte, nunca é tarde para recomeçar. Deixar a vida velha. Às vezes vem as ilusões e a gente acaba deixando se levar pelas ilusões. E a gente é ser humano, a gente erra, mas o importante, assim como o nosso irmão Alex está falando, é a gente retomar, né? Deixar a vida velha e tomar as decisões, viver uma vida nova. Então volte para sua família, volte para Deus, né? Busque, peça perdão para Deus, se confessa, busque um sacerdote, confessa e a partir daí começa a viver uma vida nova. Se você tem sacramentos que você ainda precisa buscar, busque os sacramentos, peça orientação para o sacerdote da sua comunidade, busque as pessoas que estão hoje, né, engajadas na igreja para te ajudar. Se aproxime das coisas de Deus. É assim que a gente vai retomar e viver uma vida nova e ainda com uma grande riqueza, vivendo próximo de Deus, porque a nossa verdadeira felicidade está com Ele. Se a gente está com Deus, o restante se torna perfeito na nossa vida, né, irmão? E a sua vida, então, um dia você viveu essa vida velha, né, irmão? Então, irmão, daí é tudo um processo que eu acho que muitos de nós vivem. A maioria nós vivemos. Porque nós vivemos uma vida muito em regras e cultura. Né? Sim, sim. E querendo ou não, o mundo ele está na nossa casa. Inclusive agora, celular, a televisão. Eles criam realmente tudo, né, tudo estruturado, arquitetado nesse mundo. Né, para nos colocar valores, tanto que hoje eu percebo tantas coisas, né, jovens fazendo coisas, né, não vou querer detalhar, porque todo mundo sabe, porque é uma coisa real, assim, todo mundo está vendo, não é verdade? E tudo fora dos valores, né, daquilo que a gente aprendeu desde criança, das coisas de Deus, os mandamentos de Deus, que a gente aprendeu na igreja, a gente aprendeu na Santa Missa, e a gente começa a viver uma vida meio que paralela a tudo isso, né, Deus lá e nós aqui. E basicamente foi o que aconteceu com a gente foi vivendo a vida, vivendo no mundo, a família foi crescendo, as coisas foram acontecendo, e a televisão você começa a ser guiado e começar a sair, daí meu pai começou a beber, porque tem os problemas. As dificuldades elas vão acontecer, as tribulações vão vir. Né? A vida, eu sempre costumo dizer que a vida é um prédio bem grande, é difícil. Não é fácil, a vida é difícil. E a gente tem que saber que nós vivemos uma geração que não sabe sofrer. Não sabe sofrer. Não sabe passar pelas frustrações porque faz parte. Nós não somos desse mundo.
Esse mundo há de ter aflições, o próprio Senhor Jesus. Mas tem de bom ânimo, Jesus falou, porque eu venci o mundo. Exatamente. Mas aí é que tá. E ele fala pra gente, então, ter bom ânimo, né? Bom ânimo. E você que nos assiste, né? Você jovem também, assim como o nosso irmão Alex comentou, tem muita coisa boa na nossa igreja, né? Independente da sua idade. Você sabe, tem muita coisa boa, né? Para você ir muito, ajudar, frequentar, né? Ajudar na pastoral, conforme os seus dons, né? Porque Deus fala, né? Jesus, a messe é grande, na palavra de Deus está escrita que a messe é grande e os operários são poucos, né? Então, uma das melhores, de algo que eu vejo que realmente contribui muito na nossa conversão, é a gente também servir, né? Ah, mas eu espero melhorar as coisas e tal, mas quando a gente cuida das coisas de Deus, eu costumo falar que Deus cuida das nossas coisas primeiro. Sempre, eu sempre falo assim também. Então é realmente servir quando não dá tempo, né? Quando não tem tempo, quando não dá, e aí pela nossa fé, pela nossa atitude de fé, de acreditar, eu tenho certeza que Deus vai mudar e vai te ajudar a resolver os seus problemas. A gente tem de recuperação de jovens que a gente está indo, né? Fui convidado agora para ir na segunda-feira que vem, vou lá pregar de novo, e você vê homens, não é só jovens, sim. senhores velhos, não é só vício da droga, é o álcool, é tudo, e o álcool é muito diferente na minha vida. Meu pai entrou no alcoolismo, basicamente foi a porta de entrada, né? E hoje em dia tá tão normal, hoje em dia, né? As drogas, né? Parece que uma coisa ficou tão banalizada, só que também tem essa busca por essa alegria momentânea, sabe? Essa felicidade de querer ter, de querer ser. E não é mesmo, e a mesma coisa que aconteceu comigo naquele tempo, né? Só que o inimigo, ele vem com tudo. Ele vem com tudo querendo destruir. E meu pai pela bebida, minha mãe pela falta de dinheiro também. As situações, os problemas da vida tendem a nos perder. E nós que é jovem, a gente quer ter a nossa vida. E você começa a ver os problemas assim, você começa a querer, né? Igual eu vivi uma vida sempre fazendo as coisas certas do meu pai, da educação do meu pai e da minha mãe. Só que quando eu tive, meu pai começou a fazer tanta coisa, dentro do testemunho, né? Bebida, e começou aquelas brigas em casa, e foi 10 anos, sabe, vivendo sabe, a briga pra lá, não dormia à noite, sabe, e eu desde criança, desde 6 anos, ajudava meu pai na pintura, limpando o chão, depois eu fui aprendendo a profissão, aprendi graças a ele. Legal. Só que também existe essa busca de riqueza, do orgulho, né, daí você vai pra escola, começa a crescer, você quer ter suas coisas, quer ter uma roupa, e você basicamente se aprende esse amor que o mundo ensina, né? O amor que é pelo que você tem. Pelo que as pessoas elas olham pelo que você tem. E você é assim, você quer ser bom nisso, quer ser bom no futebol, isso começa a desvirtuar aquilo que tinha que ser natural da gente. Viver uma vida de amizade, igual a gente vê na igreja, né? O grupo de jovens. Eu aprendi muito no grupo de jovens, só que a sociedade em si, ela tem isso. Eu sofri muito com tudo isso. E eu fui crescendo nesse ambiente. Até o dia que eu saí de casa. Daí que entra o jovem, né? O seu filho pródigo. Porque a família, por mais que o nosso pai e a nossa mãe nos pega no pé, não faz isso, meu pai sempre foi ali. Às vezes eu estava com meus amigos no vindo da escola, meu pai aparecia do nada. Tava bebinho, mas ele estava lá e... Nada de droga, hein, Alex? Porque esse cuidado do pai e da mãe proteger a gente. Sim. Só que a gente vê os nossos pais, né, não sendo basicamente, né, felizes, né, no que eles fazem, a gente começa a querer ter a sua própria história. E a gente pensa que a gente pode. A gente pensa que pode tudo. Que a gente pode estar tudo na nossa mão, o controle. E a gente acaba se perdendo, querendo ou não. Daí até que eu fui morar sozinho com meu irmão, né, com 14 anos de idade. A gente queria, começamos a trabalhar cedo, morar sozinho, as responsabilidades. Só que começamos a trabalhar na lanchonete, frente à faculdade. Daí aquela vida que todo mundo tinha, a gente queria ter, né? Sim. Daí começamos a inventar uma vida, né? Viver na mentira, né? Como o próprio inimigo de Deus, né? O pai da mentira. Você quer viver o momento. Você quer ser feliz a todo momento, ficar naquelas buscas. Daí entra a bebida, não fumava, comecei a fumar. Daí você estava num ambiente de amigos, é basicamente assim, a gente não é ET, né? Você quer estar fazendo parte de um grupo. Quer fazer igual. Claro. Você quer chamar a atenção, não é verdade? E pegar o dinheiro que você gasta, gastar tudo em roupa,
sabe? Você não pensa no futuro. Você não tem aquele pai falando, aquela mãe ali puxando a tua orelha, ó, é por aqui, porque a vida a gente tem que curtir também, né? Só que tem que saber o que é o certo, saber o que é errado, saber planejar. E nosso pai, nossa mãe, às vezes eles são chatos, a gente fala, mas eles sim. Mas por amor, por amor. Porque eles não vão deixar acontecer, né, nada com a gente. Às vezes chega a ser chato, mas é o sentido de proteção natural que a gente tem, de cuidar um dos outros, né? O amor é cuidar, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Né? E esse cuidar... E fala não, né? E fala não. E é difícil dizer não para um filho, não é? Exatamente. Mas a educação muitas faz vezes parte. É por amor, é para querer realmente proteger, né? E assim como Deus também, né, pede para a gente falar não para o pecado. Você sabia que Deus, ele revela o amor ciumento dele? Ele ciumento por quê? Porque ele tem sentimento de posse que ele tem da gente. Por quê? Porque nós somos dele. Portanto que Jesus deu a vida por nós, né? Claro. Você sabe quanto você vale? Você vale o sangue de um Deus. Isso. Né? Assim como todos nós, né? Isso. Nós custamos o sangue de Jesus Cristo. Né? Olha o valor, né, que nós temos. Olha o preço, né, que nós temos. Custamos caro. E o que nós estamos fazendo da nossa vida? O que você viveu então, irmão? Então, como eu sempre... Eu não sou meio termo. Sim. Minha esposa sempre fala disso. Né? Alex, você não é meio termo. Quando você vai de cabeça. E eu sempre fui assim, intenso no que eu faço. E no que eu entrei nesse mundão, tinha o meu irmão gêmeo que estava comigo, né? Minha mãe acabou se separando do meu pai, né? Meu pai ficou lá na cidade onde eu morava, minha mãe foi perto da minha mãe, perto da minha avó. E basicamente o inimigo, ele fez aquilo que ele faz. Diabo significa divisor. Ele quer dividir. Então tudo aquilo que divide é ação maligna. Né? Dividiu a igreja, divide família, divide pai de famílias, a todo tempo eles querem, e o inimigo ele quer isso. Esposa e vice-versa, filhos, né? Enquanto o amor une, pais, comunidades, às vezes por pequenos problemas, né? Precisa dialogar, precisa resolver e não deixar a discórdia, né? O mal dividir mesmo, né? Dividir e às vezes impactar, né, no trabalho que a gente já vem fazendo. Então é importante sempre a humildade. Isso. E mesmo que esteja certo, muitas vezes assim, pedir o perdão também, né? Esteja certo ou esteja errado, portanto quando a gente reza o Pai Nosso, né, fala, né, perdoai quem nos tem ofendido, né? Quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Né? Sim, assim fala. E a gente tem que seguir, né? Com certeza. E você, vivendo, né, nesse momento difícil, seu pai e sua mãe separou, você e seu irmão moravam juntos já, né? Saíram de casa jovens, né? Entrou essa questão da bebida. E aí entra o tal do livre, né? Quem é livre sabe como é que é. Você não tem limite. Né? Você tem dinheiro, você vai lá e compra, que é o melhor. Você não vê consequência nas coisas. Né? Porque a gente aprende o quê? Que tudo tem uma consequência. Ou é ruim ou é boa. Você faz uma coisa boa, você vai ter uma consequência boa. Você faz uma coisa ruim, vai ter uma consequência ruim. Sim, sim. E a irresponsabilidade, ela causa isso. Né? Porque a gente não mede as coisas. Né? Você com essa busca de querer sempre estar se divertindo, você começa a viver uma fantasia. E é uma fantasia gostosa, porque o pecado é gostoso, não é ruim. Só que o pecado, ele mata. Ele fere, ele adoece a gente. E tudo aquilo que eu tinha, que era maravilhoso, que era a família, todos aqueles bens que eu não dava valor, porque a gente não vê. Sabe as coisas que são certas, a verdade, onde a gente fala as coisas de Deus? Sim, é tudo aquilo que é bom, a herança que Deus nos dá. Que o filho foi lá e pegou tudo que ele tinha e foi gastar. Porque no mundo você começa a perder tudo isso. Exatamente. Tudo que você é rico, você começa a perder tudo isso. Você começa a trocar tudo isso por bolota, por lavagem. Você começa a trocar. E eu comecei a querer ser, sabe, aquilo que eu não era. E o mundo, ele faz isso. O pecado, ele faz isso. Ele começa a desfigurar quem você é. Sabe Deus quando nos cria? Ele nos cria perfeito. Perfeito. Sua imagem e semelhança, né? Mas o bonito de Deus é que Deus nos fez únicos. Sim. Então eu não tenho como eu ser como o outro, como um artista. E a gente começa a querer ser. A gente quer ter uma tatuagem, quer ter não sei o quê, quer vestir aquela roupa. E quer achar, sabe, a gente chama ídolos, né? A gente começa a construir ídolos. Sabe, querer referências. E como você não tem teu pai como referência, que isso me doeu demais na minha vida,
na minha cura interior, até hoje eu passo por isso, né? Porque todo pecado, toda ferida, ela fica dentro de nós. Sim, sim. Que ela vai precisar ser sarada, mas existe um processo de cura também em nós. Só que quando a gente está no pecado, quanto mais você peca, mais você se distancia. E a gente começa a falar das trevas, né? Porque a gente começa a se afastar da luz. Se cada vez nas trevas, você menos enxerga aquilo que é real. E eu comecei a sair da realidade das coisas. Daí comecei como... Deus, ele dá uma alegria verdadeira. Né? A verdadeira alegria. A alegria é o primeiro dom do Espírito. Né? Você que está cheio de Espírito, o primeiro dom é a alegria. Ele é feliz. Independente do que você tem. E aos poucos, tudo aquilo começa... Sabe o mal, o pecado? Sim, sim. Tudo aquilo que é gostoso, que é vício, as coisas, tudo a gente começa a ser vício delas. E daí acontece, no começo é gostoso, mas depois acontece, você começa a sugar a vida de você. E sem querer você começa a morrer. E eu, como eu era um jovem, era jovenzinho, eu comecei a perder esse brilho da vida. Eu comecei a entrar num buraco, comecei a entrar nas drogas, começou a bebida, né? Bebia, vomitava. Eu ia para os lugares, eu nem chegava aí. Eu trabalhava num bar, e comecei a beber tudo antes, eu parava nas ruas, eu dormia na rua. Entendi. Por quê? Porque em mim existia um vazio muito grande. Porque no fundo, eu queria meu pai. Me emociona. Seu pai, sua mãe. Eu queria tudo isso para mim. Mas eu perdi. Quando você está no mundo, você não vê que as coisas possam voltar ao normal de novo. E você cada vez se afunda, porque para você não tem volta. E cada vez você se enfia mais. Você vai buscando mais porque você quer viver. Só que cada vez mais você não tem mais uma saída. Daí comecei nas drogas, e foi na droga, e os amigos, e as pessoas, você começa a querer levar todo mundo com você. Porque assim, o mal ele faz isso. Quando você é de Deus, você leva as pessoas para a vida. Mas quando você não está em Deus, você começa a levar todo mundo para a morte junto com você. Porque você não quer estar sozinho. Você quer, já que você está mal, leva todo mundo. Daí começa sabe, o orgulho. Você começa a acabar... entra com essa vida de prostituição, de querer sair com meninas, sair, desfazer vida. Querer brincar com o sentimento. Sabe, você perde o sentido das coisas. O sentido do que é um namoro, do que é um amor próprio de si mesmo, né? Você começa a desejar a pessoa não pelo que ela é, e você começa a desfigurar tudo aquilo que é verdade. A gente perde a verdade das coisas. Acontece no mundo de hoje. A palavra está se concretizando, né? O homem ele está buscando os seus ídolos, buscando suas verdades, se apartando da verdade de Deus. E cada vez se afunda mais no seu conhecimento, buscando o conhecimento do mundo, deixando Deus de lado, né? São Timóteo vai dizer ali. Cada vez foi, e aconteceu comigo. Só que o mais bonito é que nós temos um pai que está nos esperando todo o tempo. Só que comigo foi diferente por quê? Porque eu conhecia Deus, mas eu não conhecia. Eu não sabia quem Deus era. Eu conhecia Deus na palavra. Sabe? Como se fosse uma palavra. Sim, sim. Só que a palavra sem vida. Que a palavra ela se torna viva dentro da gente. E nesse contexto todo aí, daí eu cheguei no fundo do poço. Quando eu fui mandado embora do meu trabalho, só que um pouco antes comecei a entrar numa depressão. E eu começava a tomar droga, eu não conseguia mais. Eu começava a tentar aquele pensamento de me matar, de suicídio. E começava a querer todo tempo, sabe? Eu vivia na cabeça. Eu nunca vou ter uma família, nunca vou ter um estudo, né? Eu nunca tinha reprovado de ano. Minha mãe era professora, sempre fui muito, sabe? Sempre me dediquei muito para o estudo. Só que eu perdi tudo isso. Porque o pecado faz isso com a gente. Ele te bitola, ele faz você igual o Padre Léo dizia, como um porco. Você para de olhar para o alto. Você começa a olhar só para baixo. Você começa a olhar só para as coisas ruins. Você começa a deslumbrar só coisa ruim, nada tem jeito. Entra numa vida de murmuração. Porque começa a colocar a culpa nas pessoas. A culpa do meu pai. E eu culpava meu pai. Tadinho. A gente sempre vai achar alguém para culpar. Vai achar um culpado. A gente nunca sabe que o pecado, todos nós somos pecadores. E a gente precisa da graça de Deus. Não é porque Deus está ali, porque acha bonito, porque, ai, que maravilhoso. Não é. Deus está ali porque Ele é o único que pode nos salvar. E a gente necessita e precisa dele. Sim, só que a gente não tem, sabe, o pecado nos afunda, a gente não tem esse entendimento.
Por isso que daí entra Jesus Salvador. Eu vim para anunciar o reino da graça, o ano da graça, né? Para levar a salvação. E para que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? Mas ele veio proclamar a palavra, ele veio salvar. Sabe, ele largou tudo e foi atrás daqueles que se perderam. Exatamente. Ele foi me buscar. Eu lembro que aos poucos, né, tem tudo uma história. Deus me tirou da cidade onde eu estava, me trouxe para cá, né? E aos poucos ele foi me acordando, mas eu não percebia, não conhecia. Porque assim, eu sempre fui verdadeiro. E eu perdi um pouco da fé, sabe? Eu estava tão longe disso que eu não acreditava que Deus ia deixar tudo acontecer aquilo comigo. E a gente está num buraco, você não enxerga mais. E eu precisava da ação de Deus na minha vida. E eu vim para cá, que o tio meu ficou doente, eu vim ajudar ele, né? E minha mãe precisava também de ajuda lá no Paraná. E eu acabei vindo para cá para ajudar um tio meu. Eu lembro até hoje, quando eu estava... Foi um processo. Ele fez de uma maneira que eu falei para você aquele dia. Ele me tirou, né, sabe, daquele precipício que teve a visualização, né, que eu estava caindo num precipício. Eu nem sabia, não entendia nada disso. Eu me vi caindo e eu vi o rosto de Jesus. Eu nem sabia que aquele rosto era Jesus. Mas Jesus disse que minha vida ia mudar. E eu vim para cá com esse intuito, né? Porque é isso. A gente não pode perder a esperança. Às vezes a gente perde. Só que o que me fez não perder a esperança foi minha mãe. O amor que eu tinha por ela. Né? Porque eu não queria que ela sofresse mais do que ela já tinha sofrido. Né? Sim, com certeza. E minha família estava toda destruída. Né? E eu vim para cá, né, que minha mãe falou, vai filho, você tem que tentar vencer. Né? Você tem que tentar. E eu vim por causa dela, por amor. E a mãe nunca desiste do filho. Igual Nossa Senhora, né? A mãe sempre está ali. E por ela eu decidi. Temos aqui a imagem da Nossa Senhora de Fátima. E por ela eu decidi. Sim. Eu decidi mudar. Né? Por amor à minha mãe. E quando eu cheguei aqui, meus tios não sabiam nada da minha vida. Né? Daí eu lembro que daí eu comecei a trabalhar, né? Foi difícil, mas eu via numa solidão muito grande ainda. E aqueles pensamentos ainda de mim. Toda vez que acontecia alguma coisa, por eu ter me fechado para todo mundo, porque aconteceu muita coisa, né? Eu peguei uma raiva das pessoas, eu achava muita falsidade, inclusive as pessoas da igreja. Eu falo isso porque, né? Todo mundo só julgava a gente, né? Porque eu era do mundo, viciado, essas coisas, todo mundo, né? Eu passei um momento muito difícil com relação às pessoas. Eu não acreditava em Deus, por causa das pessoas. Porque muitas vezes é assim. As pessoas julgam demais e elas não têm aquele carinho, aquele amor. Né? Mas nosso foco tem que estar em Deus. Mas é que tá. Em Jesus. O bonito, esse que é o bonito. Lógico, tem pessoas que vai estender a mão, né? Que vai te ajudar. É porque o pecado em nós, ele nos cega. A gente vê só mal. E também tem pessoas que, às vezes, por falta de conhecimento, às vezes até inconscientemente, vai apontar o dedo, como você falou, né, irmão? Mas o que a gente precisa fazer? Focar como se aproximar, né, de Deus nesses momentos. Porque é uma decisão que a gente tem que tomar, né? De deixar a vida velha, de mudar, de mudança. Eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo, eu quero uma vida nova, próxima de Jesus, de buscar. Mas é quando o pecado, irmão. Quando a gente está numa vida de treva, a gente não vê bondade. Você não acredita mais. Quando você, eu não falo assim, eu não acredito em Deus. Quando você fala, eu não acredito nas pessoas, né? A tua fé, ela já está minguando. A tua esperança está minguando. E o homem sem esperança, né? Ele já desistiu. E quando a gente desiste, você para. A gente para. A gente estaciona na vida. E eu, desde os meus 14 até os meus 19, eu estacionei, eu parei. Eu morri. Eu morri. Dos 14 aos 19. Eu morri. 5 anos. Foi um tempo que eu morri. Eu não tinha nada. Eu cheguei aqui e não tinha nada. Minha casa, minha família, não tinha nada. Perdemos tudo. Tudo. Estava aqui morando com meu tio, trabalhando. Só tinha minha força dos meus braços. Eu só tinha eu. E minha família me ajudando. Me incentivando. Porque a gente precisa disso. Com certeza. A gente fala assim que eu preciso de alguma coisa. Não, você precisa, sabe do quê? Você precisa de esperança. Exatamente. Não precisa de esperança.
Você tem esperança, você vai. Porque é igual o caminhar. O caminhar é só tirar o pé de trás e colocar na frente. E a nossa vida é esse. O passado já foi. Né? O futuro não é nosso. A gente só tem o agora. E esse agora eu abracei. Só que eu não vi ainda. Até que eu estava na minha casa, daí aconteceu. Comprei um terreninho, como eu construí. Só que eu estava sozinho, daí veio um outro. Daí o inimigo ele começa a vir na nossa vida. E o cara veio com droga, que era um amigo do vizinho da minha tia. E acabei entrando no assunto, eu tenho aqui. Daí eu pensando, vamos lá. Daí eu falei, então vamos. Eu tava com aquela depressão ainda. Eu tava, minha vida não tá legal, sabe? Você fica assim, sem Jesus, você pode estar melhorando. Só que no fundo, você não tá bem ainda. Porque você não tem a vida ainda, você tá ainda morto. Eu precisava ser ressuscitado, diz o seu nome, né? Sim. Ele veio para ressuscitar os mortos, né? Até os vivos ele veio ressuscitar. E eu lembro que eu tava naquele quartinho da minha casa, tava tudo escuro, o rapaz entrou, né? Tava fumando. Só como que eu tava aquele sentimento de suicídio, o rapaz ele pegou, acendeu um cigarro, acendeu outro, só que era muito forte. Nisso comecei a fumar, que eu tava entrando, sabe, o mesmo estágio que eu tava. Aquele processo, comecei a fumar, daí comecei a passar mal. Comecei a dar convulsão de tanta droga que eu tomei. E eu lá me abatendo, e o cara sumiu, deixou eu sozinho lá. E eu pensava, agora eu vou morrer. Juro, eu pensei que eu ia morrer naquele dia. Daí eu comecei a falar, mãe, eu não posso morrer, minha mãe. Eu falava, né, começava a me agonizar. Até que daí eu peguei, entrei num sono profundo e eu acordei. Daí eu lembro que de manhã, foi num domingo de manhã. Daí eu peguei e fui jogar bola, tentando sair lá de casa, eu morava sozinho. E fui jogar bola, eu voltei de tarde à noite, eu fui com o ônibus da firma, eu voltei. Quando eu voltei, minha tia estava na porta, falou assim, Alex, os teus primos estão fazendo um momento de oração aqui, um reza de terço, você não quer entrar um pouquinho, você vai ficar sozinho lá na tua casa? Daí eu falei, tia, não dá pra mim. Daí entrou uma mocinha, mó bonitinha. Eu vou, tia, um pouquinho. Daí que eu entrei, naquele momento de oração ali, daí acho que foi minha prima, acho que ela pegou e me deu a Bíblia para me ler. E eu olhei para ela e, meu Deus. Daí deu logo a passagem do filho pródigo. E eu nem sabia dessa palavra. E eu comecei a ler, parece que no meu coração, todo o meu ser começou, sabe, teve impacto. Sim. E eu comecei a me emocionar, e eu comecei a ler assim, eu nem percebi que tinha alguém perto. Eu comecei a ler assim, eu me vi naquela palavra. Deus começou a tocar bem dentro do meu coração, na minha vida. Eu comecei a chorar, eu peguei, deixei a Bíblia, fui no banheiro, tá dançando comigo, meu Deus. Daí eu voltei e terminei de ler. Eu terminei soluçando pra caramba, né? Que foi um momento muito grande de libertação. Daí eu li aquilo ali, daí eu vi toda minha família, todos emocionados. Que estavam ali junto com você. Eu peguei, falei, minha primeira pregação. E eu comecei a dar meu testemunho, ó, gente. Vocês não sabem, mas aconteceu tudo isso comigo, isso. Eu tenho falado que isso aqui, essa leitura que vocês me deram aqui é verdade para mim. E hoje em diante eu quero voltar para casa do Pai. Eu falei. Naquele dia em diante, comecei a ir para missa. Daí fui no grupo de jovens. Depois daí foi o momento crucial da minha vida, onde tudo mudou. Foi quando fui no grupo de oração. Lá no Bom Pastor, que é onde eu sirvo até hoje. Cheguei lá, teve um momento lá, daí uma pregadora foi falar uma palavra de família, né? Falou assim, ó, se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. O que ele proclamou foi acho que uma senhora. Daí eu peguei, será que é verdade? Será que Deus pode fazer isso por mim? Ele falou assim, não, mas tudo vai mudar, né? Deus tem o poder de salvar você, sua família, e sabe o amor do meu coração pela minha família? Minha família, eu não tinha mais. Eu queria tanto ela de novo, né? E eu peguei e me entreguei naquele momento dela. Falei, então vamos pedir pro Espírito Santo. Daí começou a tocar aquela música sozinho, não sabia como.
Daí eu me entreguei naquela oração, naquela música, eu gostava tanto de cantar, nunca mais tinha cantado. E aquela letra era tão fácil, que era uma oração, eu comecei a orar aquela música. Eu comecei a pedir o Espírito Santo. Comecei a clamar o Espírito. Quando eu fui ver, eu estava orando em línguas. Eu nem sabia o que eu estava falando. Só que depois eu fui descobrir, que a gente comecei a aprender, eu comecei a ter uma sede, o Espírito Santo faz isso. Ele começou a me levar para tudo que era de Deus. Porque era uma emoção, um sentimento de alegria, de euforia tão grande dentro de mim, que eu queria porque queria. E eu falava para o Senhor, eu quero ser feliz, Senhor. Porque começou a despertar em mim um desejo de ser feliz. Só que daí eu não queria comprar, eu não via mais valor nas coisas. Eu queria, sabe, alegria meu, o tesouro meu era o quê? Era as coisas de Deus. As coisas de Deus. Porque diz a palavra, né? Onde o homem coloca o teu tesouro, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Exatamente. E ali foi meu coração. Em Deus. Foi em Deus. Daí Deus começou a me dar uma alegria de viver tão grande, por amor às pessoas. Daí todo mundo começou a chamar eu para pregar, para falar, e nos grupos de jovens, né? Daí comecei a servir no grupo de oração. Engraçado que eu não sabia nada, rezar, não sabia nada, nem da palavra, nada. Eu queria só ajudar. E todo mundo da comunidade, né, do Bom Pastor, ele foi para um retiro. Daí eu estou me emocionando porque eu trago tudo isso que é meu tesouro. Com certeza. É a coisa mais valiosa que eu trago na minha vida. Onde mudou tudo. E ali eu fui aprendendo que eu era para Deus. Que eu era filho amado. E Deus tinha um plano para a minha vida, né? Com certeza. E todo mundo assim que ouvia aquelas palavras mudava de vida. E a alegria minha de ver as pessoas descobrindo a vida de novo, né? Isso aí começou a mudar a minha vida. Comecei a trabalhar, ajudar minha mãe. E as coisas bonitas que Deus transforma de dentro para fora. E Deus mudou tudo que estava aqui dentro. Ele começou a curar. Sabe, o amor cura. Porque eu não podia dar aquilo que eu não tinha. Porque teve uma ação sua de se entregar. Irmão, você se entregou para Deus, né? Como você falou, né? Você abriu o coração. Deus, ele dá o presente, ele fala assim, toma, você tem que e a partir daí ele começou a fazer mudança, igual você falou, de dentro para fora. Então, ou seja, irmãos, a gente precisa se abrir para Deus, né? A gente precisa falar, Deus, eu me entrego a Ti, a minha vida, eu vou Te buscar, e Deus faz a obra. Existe um esforço, irmão. Deus, ele faz a parte dele, mas existe um esforço muito grande da nossa parte. Por quê? Porque a conversão, que é o processo nosso, que vai ser até quando Jesus voltar, né? Sim. É essa busca de amar o Senhor. Sim. E amar o Senhor não é fácil, porque a gente sempre vai estar em primeiro lugar na nossa vida. E daí vai vir as escolhas que você vai ter que fazer por Deus ou por você. As renúncias. As renúncias. E eu lembro que eu fumava ainda. E fumar foi muito difícil. Sair à noite, sair na morada, música, bebida. Foi tudo assim um processo. Muito difícil. Eu lembro que no trabalho, né, era longe da cidade, eu falava para todo mundo, gente, não me dá cigarro. Eu chorava, eu chegava em casa, rezava o terço, chorando que o vício. A gente é dependente de muita coisa. Porque existe um processo onde você tem que fazer as suas escolhas. Escolher por Jesus. Porque testemunhar o Senhor não é falar de Jesus. É viver Jesus. Exatamente. É viver por amor a Ele. Por amor a Ele. Se não for por amor a Ele, você não consegue. Não consegue. Tem que ser por amor a Ele, aos irmãos, porque eu lembro que eu pregava, eu não podia dar conta das testemunhos que eu falava. E era uma luta para mim poder falar de Deus, porque eu tinha que falar, mas não podia ser mentiroso. Porque para Deus, Deus é tudo. Deus é tudo. E outra, você não pode falar em nome de Deus se não for pela ação do Espírito. Se você estiver em pecado, você não consegue falar. Não consegue. Porque você barra a ação do Espírito em você. O pecado, ele barra. Deus, ele quer, todo mundo, misericórdia de Deus, ele quer. Ela busca, só que o pecado impede Jesus de entrar dentro da gente, no nosso coração. Então o processo está melhorando. O Espírito Santo, ele vem como um fogo abrasador, como água. Que vem lavar. E essa limpeza espiritual, né, da nossa alma exige o quê? Se deixar lavar e pedir a força. Jesus falou, né? Eu vos darei o Espírito que vos dará a força para seres minhas testemunhas. Então essa força que Deus nos dá para vencer o mal. Acho que a gente tem que clamar o Espírito Santo. Né? E essa conversão começa primeiro. Essa conversão, Santo Agostinho nos ensina. Tem 3 vias. Primeiro é a via purgativa.
É aquela via que você começa a abandonar o homem velho. Né? Você começa a largar a bebida, as coisas que são mais visíveis, o mundo. Você começa a deixar tudo para trás. Exatamente. Depois vem a via, que é a parte interior da gente. Porque nós, por causa do pecado, por causa das coisas, a gente é muito orgulhoso. A gente é muito fofoqueiro. Tem muita coisa que a gente quer tá no nosso interior, que é mal, a gente não percebe. Sabe? Coisa que está inserida em nós por costume. Tem que renunciar a tudo isso. E não, daí o Espírito Santo começa a revelar no teu coração. Porque o amor às pessoas, ao irmão e a Deus, Deus ele vai revelando, e você vai lendo a palavra. A palavra você tem que começar a se alimentar, nem só de pão vivão, mas sim de toda a palavra de Deus. Você começa a se alimentar da palavra, alimentar da Santa Eucaristia, da comunhão. Tá sempre em comunhão, porque, imagina, vai vir as situações de pecado. Você fala assim, se eu cometer o pecado, vou perder a comunhão, vou poder receber Jesus. Exatamente. Né? E vida sem missa. É o amor, né? É o amor. Você vai perder o teu amor. Você não está apaixonado, né? Tua esposa, você deixa tudo. Não é verdade? Com certeza. Os teus filhos, você larga tudo. E isso que é amar Deus sobre todas as coisas. É você deixar tudo e escolher Ele. Ele tem que ser a tua pedra preciosa. Sabia que a gente tem que amar a Deus mais do que nossa esposa, mais do que nossos filhos? Com certeza. Sabe por quê? Porque se você não amar a Deus, não tem como você amar a Deus. É Deus que te ama. E você recebendo o amor de Deus, você é capaz de amar as pessoas. O amor de Deus que está em nós nos torna capazes de amar. Com certeza. Então, quando uma mulher, sua esposa, falar, meu marido só vive na igreja. Então você fala assim, é porque ele te ama mais do que tudo. Porque ele te ama não com o amor mentiroso do mundo. Um amor, sabe, que existe troca. Não, ele te ama um amor incondicional. O que é amor incondicional? Que eu aprendi muito com Deus. Amor incondicional, o que é? O amor para sempre. E ninguém ama mais do que aquele que dá a vida, né, por nós. E quem deu a vida por nós? Jesus Cristo, né? Irmão, para a gente poder fechar aqui nosso encontro de hoje, né? Com certeza a gente vai ter oportunidade em outros momentos de convidar novamente para a gente falar sobre o amor de Deus, tudo aquilo que Deus tem feito, né, na sua vida, na vida das pessoas que você tem convivido, né, também, da sua família. É muito prazeroso quando a gente vem trazer esse amor de Deus e vem compartilhar do nosso testemunho para que haja conversão também dos nossos irmãos. Porque a gente fala que o testemunho ele arrasta, né? Que mensagem você poderia deixar para quem nos assiste, que está vivendo momentos semelhantes a esse que você viveu no passado? O que você pode trazer de mensagem para fortalecer nossos irmãos também nessa tomada de decisão de que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e vou buscar? Eu acho que o segredo de tudo, que a gente aprendeu a amar a respeito de troca, né? Eu busco a Deus porque Deus vai me dar alguma coisa, né? Só que você quer ser feliz de verdade? Porque Jesus sempre falava, em verdade eu vos digo. Jesus, ele fala a verdade. E se você busca Deus de todo o coração, você vai ser feliz. Na verdade. Jesus, ele não mente. Ele é teu amigo, sabe? É a pessoa que você vai poder confiar em todos os momentos. É aquele que vai te pegar na mão. E eu, desde quando eu assumi essa verdade na minha vida, tenho que dizer, tenho que falar, tenho que testemunhar. Com certeza. Minha mãe voltou com meu pai depois de 17 anos. Meu irmão teve um câncer. Ele de 93 quilos, ele chegou a pesar 43. Deus curou ele de um câncer mortal. E hoje ele é pregador da palavra. Amém. Né? Graças a Deus. Meu irmãozinho canta. Ele é um missionário junto comigo, com minha família. Minha mãe, ela é missionária através das redes sociais. Hoje ela dá aula de crisma também. Meu pai, que bebeu, hoje ele é falecido, né? Ele teve um câncer no estômago. Só que Deus botou ele para morar comigo, né? Só que eu aprendi a amar ele, perdoar ele e amar ele porque ele é puro. Sim. Tem que amar, mesmo se a pessoa está errando. O amor é assim. O amor não exige você dar. Então, Deus nos ensina a nos doar. Quer ser feliz? Se doe. Só para fechar, uma vez eu vi uma história, achei muito bonita. Um vídeo que eu vi. Tinha pessoas que estavam vivendo aqueles últimos momentos, né? Fase terminando. Daí fizeram pergunta para eles separadamente, né? Daí perguntaram, hoje, nesses seus últimos momentos, né? Se você fosse mudar alguma coisa na sua vida, o que você queria mudar? Daí eles falaram assim, eu queria ser eu. Eu queria ter sido eu de verdade. Né? Porque muitas vezes a gente quer ser
a gente não é, Não é. né? E o mais bonito é descobrir quem a gente é. E eu digo a você, casei com a minha esposa, porque Deus, quando cura a nossa vida, Deus coloca tudo no lugar. Com certeza. Construí minha casa, eu pensei que eu não ia ter nada, né? Construí minha casa, né? Fiz uma faculdade, tenho meu trabalho, 26 anos que eu trabalho no mesmo lugar, tenho amigos maravilhosos, sabe? Pessoas, sabe, incríveis, tenho minha comunidade, meu grupo de oração de Jesus Bom Pastor, se quiser passear toda quarta-feira, 7h30, estamos lá, Serve já há lá, 20 anos servindo a Deus. Servindo a Deus, e Deus, ele mudou toda a minha história, toda a minha família. Deus, o que ele promete, ele cumpre. Com certeza. E ele realmente, como diz aquela palavra naquele dia no grupo de oração, né? Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Talvez você possa estar passando um momento assim. Talvez você não vê solução. Talvez seja enfermidade. Eu sofri um acidente. Fui atropelado, bati a cabeça. Os médicos que eu ia morrer, ele ia ter cortado minha cabeça, que eu estava com socorro de 3 centímetros dentro do cérebro. Ia cortar, estar preparando a sala. Só que todo mundo que não ia suportar, porque o meu cérebro, basicamente, ele saiu para fora e fez um corte dentro da minha cabeça. Uma família que estava preparando a sala de cirurgia para esse momento, as irmãs do grupo de oração, nosso lado do Bom Pastor, foram lá orar. E toda a comunidade estava reunida orando. Amém. Os grupos de jovens estavam todos lá, sabe, todos os meus amigos dos grupos estavam tudo lá, na Santa Casa. O pessoal falava que nunca viram isso. Intercedendo por você. Orando, texto, pedindo Nossa Senhora, todo mundo lá orando. Amém. Quando foi ver, eles foram me levar para a maca, o sangue que estava aqui, ela sumiu tudo. Milagre de Deus. Mais um. Porque Deus tinha um plano para mim. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque se eu estou aqui, é porque Deus quis que eu estivesse aqui. Eu não tenho medo de falar. Não tenho vergonha da minha vida. Porque tudo que eu fiz, tudo que eu vivi é para a honra de Deus. Pelo contrário, é testemunho vivo, né? Testemunho. E eu sei que Deus pode fazer por você. Talvez você esteja nas drogas. Talvez você esteja passando um momento de estar sem emprego. Mas confia no Senhor Jesus. E será salvo tu e sua família. Ele quer te salvar. Essa salvação do Senhor é completa. Com certeza. Ele cura, ele restaura, ele liberta. Ele faz tudo. Por completo, né, irmão? Por completo. Alex, meu querido irmão, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Como eu falei, a gente vai ter outras oportunidades de trazer você de volta aqui também. Queridos irmãos, por gentileza, curtam aí nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal. Esse é o nosso segundo vídeo que nós gravamos. Nós já temos o primeiro vídeo que foi postado no mês passado, que o tema é Segurando nas Mãos de Deus, né? Compartilhem nossos vídeos também para que chegue para os seus familiares, as pessoas que você conhece, para que haja conversão, haja reflexão, as pessoas se aproximem novamente de Deus, né? Nós estamos agora vivendo aí o momento das festas juninas, né? Eu estou a caráter aqui, né? com a roupa xadrez, né? E leve sua família na sua comunidade, na igreja, né, mais próxima de você, para poder participar da festa junina, comer um cachorro quente, comer um pastel, né, tomar um quentão, um vinho quente, levar as crianças lá para pescar, né, quanta coisa boa, tem quem gosta de bingo também, é se aproximar, né, da comunidade, ali junto, ajudar, servir, que, como você comentou, irmão, no momento mais difícil, nesse exemplo que você deu aí, né, do acidente que você sofreu, quem que estava intercedendo por você? A comunidade, né, os nossos irmãos. Por isso que é importante a gente estar junto, né, na nossa comunidade ali, para que a gente possa abençoar as pessoas, orar, rezar por elas, né, e que a gente também, no momento de dificuldade, que elas possam também interceder por nós, né, com certeza, e a graça vem, a graça acontece, porque nós não estamos sozinhos, né, Deus fala, na palavra de Deus, fala que onde estiver reunido 2 ou mais, né, eu ali estarei. Então a gente precisa, vamos se aproximar das coisas de Deus. E como eu disse para vocês, né, o que me marcou muito na leitura da Santa Missa foi: as coisas invisíveis são eternas e as coisas visíveis são passageiras. Então, ou seja, nosso foco tem que estar no céu, né, para que a gente possa chegar e que Jesus possa olhar para nós e dizer que eu vos conheço, né, e não dizer eu não vos conheço. Que ele possa olhar para a gente e falar: eu te conheço,
você renunciou à vida velha, você assumiu a vida nova, você me buscou, né? Você foi motivo de bênçãos, né, para as pessoas, você rezou pelas pessoas, você fez caridade, você viveu uma vida simples e me buscando, porque a vida em Deus não é uma vida difícil, não é uma vida complexa, porque Jesus é simples, né? Jesus falou, eu sou simples, né? Então Jesus, ele é simples, ele veio numa família pobre para nos mostrar que a verdadeira riqueza não está nas coisas, né? E sim na nossa família e no nosso coração. Agradeço a todos, agradeço o nosso seguinte cinegrafista Luiz. Mais algum ponto, irmão? Se quiser mandar um abraço para alguém também? Eu acho bonito, a gente tem que encerrar com esse tema, né? Isso. O que Deus espera de nós? Deus espera uma resposta. Eu acho muito bonito porque o Sim de Maria, né, basicamente ele marca um marco, né? Um marco. Então o sim dela mudou nossa tudo. Salvação, né? O sim dela mudou tudo. Então, o que Deus espera de nós? Nosso sim. Nosso sim. Que nós possamos realmente dar o sim a Deus, né? Em todos os sentidos, né? Dar de Deus através dos planos que eles têm para nós. Mesmo com as nossas limitações. Você vê que bonito, né? Uhum. A minha vida toda. Deus, ele colocou tudo no lugar para que eu possa ter uma vida normal de novo. Exatamente. Porque esse é o desejo de Deus. Deus, ele quer restituir. Deus não quer pegar e te dar uma coisa, não. Ele quer te dar aquilo que já é teu. Sim. Devolver, ele quer devolver para você aquilo que Deus já tinha sonhado, porque Deus tem o melhor para nós. E ele restituiu na sua Amém. vida, né, irmão? Minha Quantas família, coisas, tudo. você, sua família, sua casa, seu emprego. Tem uma canção que fala assim, ó: tudo que Deus prometeu, eu sei ele vai cumprir, ele cumprirá. Com certeza. Então tudo que Deus prometeu, Deus não é homem para mentir, né? O que ele tem para cada um de nós, ele vai cumprir. Então é só a gente crer. Um detalhe importante também, né, irmãos, todos, né, que nos assistem, a nossa igreja, né, tem muita coisa boa. Nós temos aí, para você que não conhece, dá uma pesquisada, a TV Canção Nova, pregações, louvor, né, o dia todo. TV Evangelizar é Preciso, nós temos grandes rádios, nós temos aí Frei Gilson também, né? Siga nas redes sociais Frei Gilson, que é padre da Ordem dos Carmelitas Mensageiros, né? Muitas músicas, uma mais linda que a outra, que edifica. A música ajuda muito a gente a se aproximar ainda mais de Deus, né? Então procure aí as músicas do Frei Gilson, ouça quantas músicas lindas, maravilhosas, e quantos outros, né? Aline Brasil, Tony Alisson e muitos, né? Pesquisem, e a nossa igreja tem os grupos de oração toda semana. Dê uma pesquisada na sua comunidade, né? Na sua paróquia. Todo lugar tem. Todo lugar tem. Então são meios da gente se aproximar. E o ápice é a Santa Missa. Sempre. Sempre. Então semanalmente temos, quem pode diariamente buscar, né, a palavra de Deus, receber a Eucaristia. E que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe seus sonhos, que Deus abençoe o seu trabalho, o seu casamento, o seu namoro, a sua faculdade, você que está estudando, que Deus possa derramar muitas graças na sua vida. Nós agradecemos. Eu tenho que mandar um abração, um beijão para minha amada, minha esposa Daiane, maravilhosa. Muito ela bem. Tá lá, chegou do trabalho agorinha e falou: vai amor, vai lá para servir o Senhor. Bem, exatamente. Eu quero Estamos aqui para levar a palavra de Deus, né? Agradecer a Deus por você, irmão, pela sua família, por esse momento, por essa iniciativa de Deus que você abraçou. Que Deus possa abençoar você, sua casa, para que você possa persistir, porque isso é o importante, né? É persistir, perseverar. Tem uma palavra que vai dizer que nós temos que ter uma determinada determinação. Nós possamos ser determinados nas coisas de Deus. E é tudo por amor, né, irmão? O grande objetivo aqui é levar o amor de Deus para poder restaurar famílias, né, trazer a conversão, e a gente também se edificando num momento como esse, né, do seu testemunho, edifica todos nós aqui. Né, me edificou com certeza o Luiz, que é o nosso cinegrafista, que está aqui nos ajudando. E você também, obrigado pelo teu trabalho. Exatamente. Maravilhoso. O seu sim, né, com certeza é algo, né, que Deus também abençoe a família do Luiz, que está aqui nos ajudando a fazer esse trabalho, a levar para frente. E grande abraço a todos, irmãos. Curtam o nosso vídeo, como eu disse, se inscreva, dê o seu like, e nós contamos com você para poder compartilhar também. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Louvai a Deus com as vossas vidas e que Deus os abençoe. Grande abraço e até o próximo vídeo. Até Deus mais. Abençoe. Tchau, tchau. Fique com Deus, meus irmãos.